A paz do Senhor Jesus, que satisfação, que alegria é poder estar com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui da Catedral de Perus, sendo transmitida pela TV AD Perus. Uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar com você, que acompanha sempre aqui todos os domingos a nossa aula da Escola Dominical. E como você percebe, hoje nós estamos aqui num formato diferente. Como você sabe, está acontecendo nesse final de semana, o terceiro final de semana do mês de maio, o CIBEMP, que é o Congresso Beneficente de Irmãs Evangélicas do Ministério de Perus. Falei certo, né? É o CIBEMP, que é o Congresso Feminino do Ministério de Perus, que acontece nesse final de semana do mês de maio, com atividades que começam na sexta-feira, que vão até o domingo à noite, e com atividades também no domingo de manhã. E por conta disso, nós não temos aqui na nossa igreja, presencialmente, a escola dominical. Porém, temos agora essa possibilidade, para nós não perdermos o conteúdo que é trabalhado todo domingo, de termos esta gravação da aula da escola dominical. Então, a nossa igreja tem proporcionado esta oportunidade para todos nós. Então, eu te convido a permanecer conosco nesses próximos minutos. Nós vamos discutir a lição de número 11. Eu sou a lição de número 7 de João, capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Né? Estudaremos sobre João, capítulo 11. Obrigado, professora Débora. Sobre a ressurreição de Lázaro. Então, hoje, nessa oportunidade, como vocês veem, nós estamos aqui num grupo de professores aqui da Catedral de Perus, que eu quero apresentar para você, conversar com o nosso superintendente, um dos superintendentes da nossa escola, o professor presbítero Isaías Gonçalves. Paz do Senhor, bom Isaías. Paz do Senhor, pastor. Deus abençoe e tenhamos uma boa aula nessa noite aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe o professor Isaías, também é professor da classe Samuel, que é a classe dos obreiros. E nós temos aqui também duas das nossas professoras da classe Raquel. Nós temos aqui na nossa igreja duas classes, né, femininas. Nós temos a classe Raquel e a classe Sara. Eu sei que as irmãs estão envolvidas aí no CIBEMP, mas possivelmente estão nos acompanhando também. Estamos aqui a professora Débora e a professora Elza. Paz do Senhor, professora Débora. Paz do Senhor, obrigada pelo convite, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa aula. E as irmãs que estão nos assistindo, venham participar conosco aos domingos na classe Raquel, vai ser uma bênção na vida de vocês, amém? Bem, também professora diaconisa Elza. Paz do Senhor, irmã Elza. A paz do Senhor. Que bom estar aqui e que tenhamos um estudo abençoado. Amém. Muito bem, irmãos. E eu convido você que está nos acompanhando, que deixe aí o seu comentário, a sua interação, né, para que depois quem estiver assistindo aqui esse vídeo possa ter uma ideia do alcance que a nossa aula está. Não esqueça aí de deixar o seu comentário. Nós não temos como responder, né, a sua pergunta, mas é muito importante que você deixe aí o seu registro, a sua participação. E como eu disse, nós vamos estudar hoje então a lição de número 7, Eu sou a ressurreição e a vida. Para você que acompanha as nossas aulas, estamos estudando nesse trimestre o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando o Evangelho de João. E hoje o título da lição é Eu sou a ressurreição e a vida. O texto áureo é de João 11, 25, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a verdade prática diz que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Eu quero convidar aqui o professor Isaías para fazer conosco a leitura bíblica da lição, que está lá em João capítulo 11, a partir do versículo 14. João 11, 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que ele não estivesse lá, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentado em casa.
Disse, pois, Maria a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração aqui para começar. Quero convidar aqui a nossa professora Elza para nos dirigir a Deus em oração nesse momento. Querido Pai, neste momento nos colocamos na Tua presença, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa conduzir através do Teu Espírito essa reunião. Pai, vai de encontro àqueles que estão nos assistindo, abençoa, Senhor, também a nós que estaremos aqui, Senhor, refletindo sobre a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, edificar as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, irmãos, hoje a nossa lição, né, está no capítulo 11 de João, e eu tive essa impressão que a partir da lição de hoje, a gente vai para uma outra etapa, né, uma outra fase do ministério de Jesus, né, porque este, como o próprio comentarista diz, é o último dos sinais que João apresenta, né, a partir da próxima lição, a gente já vai caminhando para a fase final do ministério de Jesus. E esse é um sinal bastante marcante, né? A ressurreição de Lázaro, conforme a gente leu aqui no texto de João, capítulo 11. Então, professor Isaías, diga aí para nós, por onde que a gente pode começar a discutir, a enfatizar esse tema tão importante que é da ressurreição de Lázaro, como que ele se encaixa dentro da discussão que está sendo feita aí do Evangelho de João, no decorrer das lições. Pastor Maxwell, a lição é de suma importância. E a gente vai ver no decorrer da nossa lição, dessa lição, que as coisas que parece que iam dar tudo errado, finalmente deu tudo certo. Porque ela começa com a morte, né? com pessoas chorando, começa com a morte de uma pessoa e conclui com a ressurreição desta mesma pessoa. Aquelas pessoas que esperavam que Jesus fizesse alguma coisa, algum milagre que poderíamos dizer na nossa concepção um tanto quanto mais simples, que seria a cura de um enfermo, ele faz um milagre muito mais, né, empolgante, muito mais evidente, muito mais maravilhoso, que é exatamente a ressurreição desse enfermo. Então a gente vai ver no decorrer dessa lição como Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para fazer o que fez, da forma que fez e no momento que fez. Então, acho que isso é interessante. E a gente vai ver também que as ressurreições que existem na Bíblia, né, sobretudo no Novo Testamento, que a maior parte dessas ressurreições estão no Novo Testamento, nós vamos ver que elas digamos assim, um protótipo da ressurreição final, do último dia, em que todos ressuscitarão. Embora o efeito no primeiro momento parece o mesmo, né? Todos saem da morte para a vida, mas as consequências disso são totalmente distintas, porque no primeiro momento a pessoa que morre, quanto tantos outros que foram ressuscitados na Bíblia, e acontece, né, através da história, até hoje nós vemos relatos de pessoas que são ressuscitadas, elas tornam a morrer. Mas na ressurreição final, que é exatamente o assunto do nosso tópico 3, na verdade, nunca mais haveremos de morrer. Ressuscitaremos, aqueles que estiverem mortos ressuscitaremos, né, que Paulo diz, e todos eternamente, pela eternidade, passaremos a viver juntamente com Jesus. Então é um assunto muito empolgante dessa lição, porque fala exatamente da ressurreição, que traz-nos em evidência a ressurreição final de todos nós. Muito bem. Professora Débora. Eu fiz alguns comentários a respeito dessa lição, que eu também que é assim, ó, no momento de grande aflição, você tem uma família que era amiga de Jesus, que abrigava Jesus, que tinha comunhão com Cristo, que acreditavam nesse Cristo como sendo
o Deus verdadeiro, e no momento de maior aflição, que eles pedem ajuda, que eles foram no lugar certo que nós temos que ir, que é em Cristo, eles pedem ajuda e parece que Jesus não vai, parece que o milagre não vai acontecer, porque nós esperamos, nós temos um plano, mas dentro disso Deus tem outro plano. Então, eu fiz uma anotação que no meio da aflição, Deus sempre tem um plano infinitamente melhor do que aquilo que nós imaginamos, né? Aquilo que às vezes a gente pensa assim, mas como que uma família que Jesus amava, que a Bíblia diz que Jesus amava, ele não estava tão distante. Se a gente for estudar, ele estava a 3 quilômetros, aproximadamente, né? E quando fala estádios, não são estádios, né? É uma medida. E Jesus parece que está desprezando, está com descaso, não está com vontade, mas na verdade é que o plano dele era muito maior, né? Então, na nossa vida, essa história ela vem para dizer que nós planejamos, né? Mas quem dá a ordem final e o milagre, quem faz, é Cristo no momento certo. Então, não existe, né? Eu estudando até me lembrei daquele hino do Renascer Praise que fala assim, que Jesus ele tem um plano melhor, ele nunca chega atrasado, ele chega na hora certa, a obra dele é perfeita e aquilo que nós imaginamos se torna num milagre ainda muito maior do que nós pensamos, né? Interessante que as irmãs tiveram a mesma impressão, né, que você falou aí, porque elas disseram, as duas falaram a mesma coisa, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja a importância de Jesus, né? A estratégia de Jesus direcionada pelo Espírito Santo, porque se ele fosse lá, ele teria feito um milagre, certamente. E, aliás, nem necessitaria de ir lá. Ele poderia falar uma palavra só e ele seria curado, Não né? precisava se locomover, né? Interessante. Bem, professor Elza. O interessante é que o professor Isaías citou que as duas disseram a mesma frase, né? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas é interessante como as mesmas palavras, se a gente atentar para o texto, parece que tem significado diferente. Porque enquanto Marta parece que meio que está acusando Jesus, né? Como assim? Maria já parece que é mais um tom de lamento, né? Ela lamenta, Jesus, se tu estivesse, se naquele momento se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Dá pra gente tentar imaginar o tom de voz de cada uma, Isso, né? Parece, né? É verdade. Conhecendo um pouco do perfil, né? Que a gente, nesse caso aqui, a protagonista é Marta, né? Mas então a gente vê como também Deus respeita também. Às vezes a gente olha para Marta e Maria, né, pegando aquela outra ocasião quando Maria se assenta aos pés de Jesus e parece que Maria é mais importante. Não, cada um tem a sua importância, né? E aqui Deus vai trabalhar, Jesus vai trabalhar isso em Marta. E é muito interessante. E um dia houve um pregador e é verdade. Se demorar é porque o milagre vai ser maior. E eu acho que esse ponto é o que está destacado aqui no primeiro tópico da lição, né, que é o propósito de Jesus, porque é aquilo que eu sempre costumo dizer, né? A gente vai ler o texto bíblico, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente sabe que Lázaro vai ser ressuscitado, né? Mas a gente sempre tem que fazer aquele exercício de ler o texto imaginando que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então imagina a gente nessa situação, porque teve essa percepção das irmãs de Lázaro, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E tem também a reação dos discípulos que aparecem, né? Porque Jesus recebe a notícia, não vai, fica mais um tempo onde estava, e aí depois alguém diz, aí quando ele diz vamos, né? Aí alguém diz, a gente vai para morrer com ele, né? Quer dizer, parece que nem os discípulos, nem as irmãs de Lázaro, ninguém estava entendendo o que estava na mente de Jesus. Jesus falou que não ia, depois ele decide ir, mas ele é um lugar que é perigoso, ele já quase foi preso lá em outra ocasião, por que ele quer voltar? Ele quer ir, não quer ir? E parece que ninguém ali estava entendendo o propósito de Jesus, mas o tempo todo Jesus sabia exatamente o que ele iria fazer ali, né? É interessante que andar com Cristo, como essa família andava, não nos isenta das dores do mundo, né? A Bíblia diz, no mundo nós teremos aflição, é por isso que hoje a gente prega um evangelho de cruz, né? A gente não isenta o cristão de passar pela cruz, de entender que o crente morre, que o crente... Mas eu sempre digo às irmãs, a Elza está aqui, ela pode me afirmar,
que o problema não é o como se morre, né? O crente ele pode morrer por qualquer motivo. O crente tem câncer, o crente pode ser atropelado, ele pode ser assassinado, ele pode morrer num assalto. Mas a maior importância é onde ele vai ressuscitar. Como ressuscita. Como ele vai ressuscitar, né? O depois da morte. É como você vai no velório de um crente e às vezes você sai de lá confortado. Você foi num lugar na casa do choro, mas você sai de lá confortado, porque a esperança que está naquela pessoa que ela vai ressuscitar com Cristo, lógico que a gente tem a saudade, a dor física, isso é humano e Deus, e Jesus aqui também vai mostrar essa humanidade quando ele chora, né? Mas a gente entende que a esperança que está em nós, que está viva, é que nós vamos morar eternamente, aí nós vamos lhe cantar aquele hino, que lá sim os enterros não vão te passar, né? Lá sim não haverá dor, lá sim não haverá morte, mas enquanto nós estivermos aqui, a gente é sujeito às coisas do mundo. Mas não sei se pode ir avançando aqui. Sim, sim. Interessante a gente observar, porque todas as duas irmãs, né, disseram, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aí Marta replicou, sim, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Então ela tinha essa noção de ressurreição no outro dia, tal qual os fariseus, né, tinham também criam na ressurreição. Mas é interessante observar, como você disse aqui, a gente passa por dificuldade e a gente tem um consolo, mas a gente quer alguma coisa agora, aqui e agora. Eu sei que lá ele vai ressuscitar, eu sei que lá. E de fato, a gente sempre olha pela perspectiva humana, né, pastor? Porque a gente diz, olha, você está passando dificuldade, está com uma doença, tá, Deus vai te curar, mas se Ele não te curar, você vai para a glória, né, e nos espera lá, é um lugar de descanso. É exatamente esse consolo que a gente faz, por exemplo, num sepultamento, num velório, num culto de velório, porque a gente diz, olha, lá será bem melhor. Mas, na verdade, principalmente os mais próximos, eles gostariam que aquele ente querido, aquela pessoa, ficasse aqui, não fosse naquele momento, né? Então a gente sempre vê essa perspectiva humana. E Marta e Maria diz a mesma coisa, olha, eu sei que Marta, né? Ele vai ressuscitar no último dia, mas eu queria ele aqui hoje, queria ele hoje. É importante que ele estivesse aqui, né? E aí, realmente, eu entendo que Deus, né? Ele considera essa nossa fraqueza, essa nossa limitação, porque como disseram, você está morando de aluguel, não tem uma casa, está morando numa casa humilde, como nós temos muitas pessoas, às vezes não tem o pão do dia, né, para comer, tem só o necessário bem regrado ali, não, mas lá no céu tem tudo de bom, você tem até uma mansão lá. Sim, Deus, mas eu gostaria que isso estivesse aqui agora, né? E lá também, né, claro, muito melhor, né? E quanto a isso, entra essa questão de Jesus chorar, né? Que é algo que me chama muita atenção, porque se Jesus, e a gente sabe que isso é verdade, Jesus sabia exatamente que iria ressuscitar Lázaro. Aliás, no texto ele disse isso, né? Eu vou lá, meu amigo dorme, mas eu vou acordá-lo, né? E parece que alguém achou que era uma metáfora. Não, Lázaro morreu. Né? Era literal. Era literal, ele morreu, e eu estou indo lá. Jesus estava no plano de Jesus ir ressuscitá-lo. E mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria dali a alguns minutos, quando Jesus chega e vê todo mundo chorando e vê no lugar onde ele foi sepultado, Jesus chora. Que parece ser para nós algo assim estranho. Ele não vai ressuscitar, né? Jesus deveria estar alegre, dando risada, né? Mas ele chora. Há uma lição aí, né? Chorar com os que choram. Exatamente. Jesus está assumindo a dor humana, né? E participando, né, dessa dor humana, né? E eu acho que ensinando para nós também, né, a importância do luto, né? Sim. O choro tem um lugar de importância. Né? Compaixão. Interessante, achei interessante aqui nessa leitura do capítulo 11, que fala que Jesus se comove, né? Ele se conturba, né? Tem esse termo usado lá. E eu estava lendo alguns comentários que fala que isso, na verdade, Jesus estava, de certa forma, indignado com a morte do ser humano por conta do pecado. A gente sempre lê aquele Salmo 116, 15, né? Preciosa
é a morte, ao Senhor é a morte dos seus santos. Eu tenho uma outra leitura, a NVI, né, a Nova Versão Internacional, tem algumas outras versões que fala que é cara para Deus a morte dos seus santos. Deus fica indignado com isso. Na verdade, não é preciosa no sentido de, olha, eu gosto muito como quando morre um santo, quando morre um fiel. É precioso no sentido que De custa, né? custa para é, Deus custo, né? ter criado o homem e o homem ter caído no pecado, e a partir disso, né, a partir do pecado veio a morte e, consequentemente, todos morrem por conta do pecado. Isso custa para Deus. Essa leitura é muito mais, faz mais sentido, Faz né, sentido, parece, é né? interessante. Interessante. Quando a gente fala de morte, a gente fala de separação, né? Aí você perde o seu ente querido, você fica contristado. Aquilo é uma coisa que você não desejava passar. E aí você vê que o que trouxe isso para nós? O pecado. E aí Jesus vem e fala, mas eu sou a ressurreição. Então, quem crê em mim, aí, né, ele vai viver eternamente. Quem, ainda que esteja morto, ele viverá. Então a gente vê. E os milagres de Jesus, eles não tinham fim em si, eles tinham um propósito, todos, né? Ele cura o cego para dizer que ele é a luz do mundo, ele multiplica os pães para dizer que ele é o pão da vida, e Lázaro ele ressuscita para dizer, olha, eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, esse propósito de Jesus mostrar para nós que ele era o único caminho, porque o homem trouxe o pecado, mas Jesus trouxe a vida eterna, que é a nossa esperança de estar com ele eternamente, né? Exatamente. E eu acho isso fantástico, né? É E estava glorioso, pensando aqui que o Isaías estava falando, né? Porque Jesus é o criador de todas as coisas, né? E aí Jesus olhando, né, o seu amigo, Criatura, né? E amigo, e né? amigo né? pessoal. Alguém que ele Ele falou, amava. não criei o homem para que ele passasse por isso, né? E aí Jesus ele fazendo parte do sentimento humano, ele chora, né? E eu acho isso muito profundo. Mas olha que interessante, porque ele não criou homem para isso. E aí ele vai tá montado o palco, vamos dizer assim, para ele dar esse ensinamento sobre a ressurreição. Olha, o pecado trouxe a morte, mas eu vim para que, né, Pra resolver vocês o tivessem problema. resolver o problema, né, para que vocês não tivessem a morte eterna, porque eu vim para que tenham vida. É maravilhoso. É maravilhoso. E o tempo todo Jesus, quando vai falar aqui, ele fala da morte física e falando da morte eterna também. Né? Eu sou a ressurreição aqui para Lázaro, mas ao mesmo tempo eu sou a ressurreição maior, né? Que vai alcançar a todos. Então, mas é aí que a gente vê a diferença, porque ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Então, ali tem o milagre da ressurreição. Mas esse milagre especificamente, e João, né, ele trabalha isso, a questão da divindade de Jesus, cada vez que ele traz um assunto, tem uma lição. E aqui, ele, exatamente, né, além dele ressuscitar, ele traz uma grande lição que é da vida eterna, né? E a doutrina da ressurreição é tão importante que o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios 15, ele faz um capítulo inteiro sobre esse assunto, né? E chega a dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seriam as nossas pregações. Então, a ressurreição é a base do evangelho do cristão, né? É a nossa esperança. Que ainda que a gente passe pela morte aqui física, e também acho que a lição, ela traz um pouco também da morte espiritual, que Jesus também é a vida para aquele que está caído, para aquele que não tem esperança, para aquele que está morto nos seus pecados, ele também tem chance de voltar a viver, né? É nascer de novo, como ele fala para Nicodemos, você pode nascer de novo, ter uma nova vida, ser ressuscitado desse pecado, sair desse pecado para uma vida eterna com Cristo, não é isso? Eu penso assim, né? Mas a gente tem vários relatos na Bíblia, como já foi citado, né? A viúva de Naim, né? A filha de Jairo, tem aquela ressurreição lá da Atos 9, né? Que fala de Eutico, Atos 20, desculpa. Fala de Eutico, que caiu do terceiro andar, Paulo vai lá e ressuscita. Tem a Dorcas, né? Atos 9. E no Antigo Testamento também nós temos tanto Eliseu quanto Elias, eles fazem algumas ressurreições, eles realizam esse milagre, né? Através deles, Deus realiza esse milagre. Temos aquela ressurreição que acho que Mateus que cita, sobre, naquele momento da crucificação, diz Mateus que muitos
dos que estavam no sepulcro Ressuscitaram. ressuscitaram, né? Em Mateus 5:28, se não me falha a memória, Jesus fala também, né? Vai chegar um dia que todos que estão no sepulcro ouvirão a minha voz. Mas é só importante fazer a distinção dessas ressurreições, que alguns mais teóricos chamam de ressuscitamento, para diferenciar da ressurreição final, Sim. né? Que vai Que morrer essa de que novo, Jesus é exatamente a primícia, né? Primogênito das ressuscitações, das ressurreições, melhor dizendo. Então, só para diferenciar qualquer ressurreição que houve na Bíblia, na história, E que ainda há, né? que ainda há, né? As pessoas tornaram a morrer. É. E se fosse ressuscitado novamente, tornaria a morrer Tornariam a novamente. morrer. Porque elas ainda ressuscitam com o corpo do pecado. É né? verdade. Interessante observar isso. É uma ressurreição que, na realidade, ela apenas prolonga um pouco mais Temporária, a vida. né? É temporária, Temporária, é. temporária. Já a ressurreição que Jesus... E a ressurreição de Lázaro também foi temporária, né? Foi. Mas Jesus ressuscita Lázaro apontando para a ressurreição Ressurreição. final. Final, Que não é só voltar ao corpo, né? Mas é a vitória final Vitória sobre final a dos morte. crentes, Essa é a nossa crença. E eu queria levantar aqui um ponto também interessante, que na época de Jesus existia uma divergência a respeito do tema ressurreição, né? Porque quando a gente vai para o Antigo Testamento, a doutrina da ressurreição ela não é explorada em muitos detalhes, né, no Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento fala-se muito do Sheol, né, que seria o mundo dos mortos, né? Mas o Velho Testamento não dá tantos detalhes de como aconteceria depois da morte. Por conta disso, na época de Jesus, existiam aqueles dois partidos, os fariseus e os saduceus, e os saduceus diziam que não havia ressurreição, né? E entendiam que tudo que deveria ser feito na vida se concentrava apenas naquilo que acontecia aqui na Terra. Já os fariseus acreditavam na ressurreição. Esse era um debate intenso, né? E parece que quando Jesus conversa, né, com uma das irmãs, acho que foi a Marta, né? Eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Marta. Será que o que estava em mente ali é que Jesus estava trazendo esse debate? Tem ressurreição ou não? Ela falou, não, eu sou daqueles que creem que vai ter ressurreição. Mas Jesus estava falando de algo muito mais profundo, né? Eu não estou só debatendo se vai ter ressurreição ou não vai ter ressurreição. Estou falando que eu próprio sou a ressurreição. Só vai ter a ressurreição porque eu sou a ressurreição e eu é que estou aqui, né? Então Jesus vai muito além de todas as expectativas, né, que estavam acontecendo ali. Interessante também, porque quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, tá fresco o negócio. Uhum. Mas Lázaro já faz 4 dias, então imagina para Marta quando ele fala em ressurreição, né? É verdade. E há comentaristas que dizem que existia até uma crença, né, que até Sim, o terceiro... Isso, É isso mesmo? É isso mesmo. A Até pessoa podia ressuscitar, né? No quarto dia já não haveria... Você vê como Jesus faz tudo, né? Tudo perfeito, né? e por isso que Jesus fala até aqui no texto, né, quando perguntam para ele, mas a gente vai lá agora? Aí Jesus responde em parábola, né, diz, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, é João 11:9. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Né? Como querendo dizer, eu sei o tempo certo de fazer cada coisa. Né? Eu tenho controle. Eu sei que ele morreu, sei quando ele morreu, e sei que agora é a hora de ir até lá para poder ensinar tudo isso. Então, e eu acho que o Evangelho de João trabalha bem isso, né? Os atos de Jesus sempre apontam para alguma coisa maior. Interessante que, via de regra, os discípulos não percebiam, não entendiam o trabalhar de Jesus, como ele trabalhava, porque no primeiro momento tentaram dissuadir Jesus de voltar para Betânia, né, para Jerusalém, porque ele meio que já havia, no capítulo 10 a gente vê que ele já havia meio que saído, já forçado a sair de lá porque queriam matá-lo, né? Então, nós vamos lá, vamos morrer, né? Acho que é Tomé que diz, né? Então vamos lá, vamos morrer junto, já que ele vai lá e vai morrer, vamos lá que a gente também, já né? estavam preparados, né? Mas os discípulos sempre estavam, viveram 3 anos com Jesus, sempre estavam meio que não entendendo o trabalhar de Jesus, a forma que ele trabalhava, né?
E é interessante que Jesus também, às vezes, falava só para instigar os discípulos, falava em parábola também, né? Que nem eles Aí entendiam. ficava mais difícil. Eles entendiam. No caso aqui, olha, Lázaro dorme. Olha, senhor, mas se dorme, Jesus usa um eufemismo aqui. Se dorme, daqui a pouco ele está bom, né? Ele Diz, desperta. Lázaro, nosso amigo, dorme e eu vou despertá-lo Vou do despertar sono. do sono, né? Usa um eufemismo, a gente até usa isso hoje, né? Mas os discípulos não entendiam isso e não sei se deveriam entender, é porque no contexto que a pessoa que foi lá levar a informação disse que ele estava doente. Não sei se falou o nível de doença, né? A gravidade da doença que Lázaro estava, mas só disse que estava doente. Essa é a informação que... E é possível que já estivesse até morto, É, né? pois é, quando ele chegou lá, né, que se demorou um É dia possível. para ir lá, né, é possível que já tivesse até morto no primeiro dia mesmo, quando ele chegou lá. E é interessante assim, que ninguém dá informação para Jesus. O Lázaro morreu. É diferente lá da filha de Jairo, É, né? sim, Que chegaram, ela sim. já morreu. Sim. Deixa É o Jesus, mestre, né? é Jesus quem dá a informação, né? Olha, ele está dormindo e vamos despertá-lo. Não, mas se ele está dormindo, tá bem, né? Aí diz, não, ele morreu. É Jesus quem avisa para eles. Eu já sei que ele está morto, né? Nós vamos dar para E acordar. mesmo assim fica lá 2 dias ainda. Exatamente, exatamente. É por causa da intencionalidade do milagre, né? Sim. Ele tinha o momento, a hora, o trabalhar, né? Se a gente for levar para fazer um paralelo com a vida de hoje, a gente também não entende muitas coisas que Jesus faz. E na nossa ansiedade humana, a gente às vezes quer adiantar muitas coisas. Que é, Senhor, mas por que o Senhor não olha para mim? Por que eu oro há tantos anos e não acontece? É porque as coisas, elas acontecem dentro de um plano de Deus, né? Para cada um, Deus tem um plano específico. Não é assim, eu trabalho com o Maxwell do mesmo jeito que eu trabalho com a Débora. Cada um, Deus sabe da maneira, a forma, como fazer. Isso não tira o poder de Deus, mas tira o cuidado de Deus para cada um de nós. Né? Cada um de nós tem uma necessidade diferente, não é? Eu costumo dizer que Deus trabalha de forma personalíssima Eu para penso cada assim, pessoa. Você Você tem um problema semelhante ao meu. Então eu, por exemplo, vou lá, dou um testemunho de como Deus resolveu o meu problema, como curou a minha enfermidade, Sim. enfim. Aí você tem o mesmo problema, o semelhante, né? Bom, vou orar porque Deus vai fazer da mesma forma que fez com Isaías. Deus fala, não, você é uma outra pessoa. uma outra pessoa. Meu tratamento com você é totalmente diferente do Isaías, que é da Elza, que é do Maxwell, que é do Elias, enfim, porque ele trata de forma pessoal. Isso é importante É, ver. Existe um padrão. É, não, não não tem existe. padrão, não tem uma cartilha, não. É Às tratamento. vezes tem a mesma doença, um morre e o outro é curado. Exato, Mas né? por quê? Exato, É um propósito que nós também andamos com Jesus e não entendemos. Não é assim como os discípulos. Ter- Os milagres que Jesus curou cego. Ele fez o lodo e mandou ele se lavar. Foi. O outro já foi imediatamente. O outro foi à distância. Manda ele vir aqui, né? Então, cada um foi de uma forma diferente. Não existe um padrão, né, para E naquela época devia ter vários outros cegos que nunca alcançaram a cura, ou por falta de fé, ou porque nunca foram alcançados. E é como no nosso tempo, não é? Na igreja também, como no mundo é assim, né? Pessoas morrem. É que a gente precisa estar bem ancorado, bem certo em quem nós cremos, Em quem nós porque cremos. às vezes pode meio que resvalar a nossa fé. Meu Deus, por que eu orei tanto por aquela pessoa, com tanta fé, a igreja orou, e mesmo assim o Senhor tomou essa decisão que não era a que nós esperávamos. Mas a gente tem que confiar na sabedoria de Deus, na fidelidade de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo, com certeza, muito mais do que nós. Muito mais que nós. E nesse texto, inclusive, quando Jesus responde, né, que Lázaro está morto, é interessante o que Jesus diz aqui, né? Ele disse que, disse-lhe Jesus claramente, versículo 14, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Dá a entender, olha, e ainda bem que eu não estava lá agora, Sim. né? Porque para vocês crerem que eu sou a ressurreição e a vida, tem que ter um Tem que ter morto, um morto. um morto que vai ser ressuscitado. Morto mesmo, Um de morto, 4 morto, dias. Morto de Morto, 4 dias. O né? grau de dificuldade é maior, né? E ele diz aqui, se eu estivesse lá agora, vocês não iam acreditar nisso, vocês não iam crer que eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele chega, dá-se a entender isso. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Quer dizer, acreditava-se que Jesus era poderoso para curar enfermidades. Agora já um morto,
já é um outro nível, né? Quer dizer, o Senhor poderia curá-lo da enfermidade. Agora, a ressurreição, parece que não passava ali pelo menos nos discursos de quem estava ali, que Jesus ressuscitaria. E por isso ele diz, por isso que eu fui agora, para que vocês creiam, né? Que eu sou a ressurreição. Eu queria entrar no outro aspecto agora, pastor, que é o fato de quando Jesus chega ali no sepulcro, tem uma pedra lá. Tem uma pedra. E não deveria ser qualquer pedrinha, não. Uma pedra A pedra é grande. de peso Pesada. razoável, né? Que alguns homens para tirá-la lá da frente do sepulcro. Mas Jesus poderia também falar para a pedra, né? A pedra sair. saiu. Não, mas não. Esse trabalho vocês podem fazer. Então, acho que é uma lição para nós, né? Porque a gente, às vezes, fica esperando tudo da parte de Deus, ainda que Deus prometa para você, olha, você vai ser uma missionária lá na África. Ah, tá bom, cruza os braços, vai esperar, o tempo vai chegar, Deus já falou, aí falou de novo. Ora, eu preciso me preparar para isso, né? Com certeza. Então, o que eu posso, a minha parte, o que está ao meu alcance, não que Deus não faça, Ele faz, às vezes, em situações distintas, peculiares, Ele faz também, né? Mas, via de regra, quem faz somos nós mesmos que devemos fazer. Então, esse fato de Ele pedir para que alguém tire a pedra, e depois também Ele pediu para que, quando Lázaro levanta, vai lá e desata ele. Exato. Então, isso vocês podem fazer. E ele tinha todo o O poder, né? Para a faixa Poderia cair, a ter pedra feito. sair, podia virar areia a pedra. Pois é. O poder dele era infinito, ele podia já trazer Lázaro por dentro da pedra, ele podia fazer tudo. Mas tem coisas que nós temos que também buscar. Da nossa parte, Se né, Deus te não deu uma podemos promessa de negligenciar. ser uma missionária ou um pregador, você vai ter que estudar a palavra. Você tem que se calçar da palavra, você tem que estudar, você tem que se aprofundar, porque você vai falar de uma palavra que não é sua, né? Para alcançar vidas. É bem verdade que a gente não pode negligenciar também o trabalhar do Espírito, né? Também. Ele vai te Importantíssimo. direcionando para aquele lado lá. Olha, você vai ser uma missionária, vai ser um pregador, vai ser um pastor, vai estar à frente de uma igreja. O Espírito Santo, mesmo que às vezes você fique lá de braços cruzados esperando que aconteça as coisas, o Espírito Santo dá umas cutucadas. Anda aí, faz alguma coisa, faz a sua parte, né? Porque o que está ao nosso alcance, é claro que, via de regra, nós devemos fazer. Podemos fazer. Muito bem. Bom, Elza. Então, eu queria comentar que nesses ensinamentos de Jesus, você percebe, o livro de João, tem sempre o eu sou, né? Eu sou. O eu sou. E você vê quando Jesus vai falar com Nicodemos, Jesus, ele vai falar, é necessário você nascer de novo. Nicodemos não entende, né? No milagre do pão, quando ele vai dizer eu sou o pão da vida, é que ele questiona, quando ele provoca Filipe, né? E agora, né? O que nós vamos fazer? A gente precisa alimentar esse povo. Na verdade, Filipe não entendeu que ele estava ali, tinha uma conotação espiritual. Jesus estava se colocando como pão da vida. Da mesma maneira, quando ele se apresenta para a mulher samaritana, ela também não entende. A lição ali é que ele era, né, a água da vida. Né? E aqui da mesma maneira. Ele está querendo dar uma lição. E aí é da gente pensar também, né? Porque muitos acontecimentos da nossa vida, Jesus está nos ensinando. E assim, às vezes o ensino a gente não vai entender na hora. Sim. João, ele fala muito disso, né? Dando a entender que, porque é um testemunho ocular, né? João é um dos discípulos. E ele, no seu registro, diz, como se ele dissesse o seguinte, naquela época a gente não entendia o que Jesus queria dizer com isso. Mas depois a gente entendeu. É que ele fala, o que eu faço tu não entendes agora, mas né? entenderá depois, né? Depois, em algum momento, caiu a ficha, né? Eles entenderam qual que era o propósito, qual que era o significado. Ele fala isso até quando vai falar de Judas, né? Judas era o ladrão, a gente não sabia na época que ele Jesus era. sabia o tempo Mas Jesus todo, já né? sabia o tempo todo, né? E como Jesus sabe, né, aquilo que vai à frente. Eu me lembro de uma ocasião, né, um testemunho. Estava passando por uma época de muitos problemas na minha vida, tal, né? Em várias áreas diferentes. Eu fui na igreja, sentei lá no fundo, aí eu lembro que uma irmã estava cantando e eu ouvi a voz de Deus falando comigo, né? Olha, o que você está passando agora, você só vai entender depois.
aquilo tranquilizou meu coração e de fato eu não entendi mais nada. Depois de 1 ano e meio, eu fui ligando uma coisa com outra, e falando, olha o propósito de Deus, aconteceu isso aqui, Maravilhoso que levou aquilo lá e tal. Mas na hora a gente não entende, né? Muitos dos ensinamentos de Jesus, enquanto ele estava com os discípulos, não foram compreendidos no momento. Fizeram sentido depois da ressurreição, fizeram sentido. E eu acho que isso acontece com a gente também. Sim, né? sim. Às vezes a gente não entende de imediato, né? O que Deus quer fazer. Mas tudo tem um propósito, Tudo né? tem. E assim, Jesus, para cada pessoa que ele ia falar, ele usava a linguagem da pessoa, mesmo assim a pessoa não entendia. Tanto a mulher samaritana como Nicodemos não entendia claramente, ou até fingia que não entendia. Como é que é nascer de novo? Porque era, né? Mas Jesus, ele usava a linguagem, utilizando aquilo que era de conhecimento da pessoa, para que a pessoa se apropriasse daquilo que ele queria dizer, né? Então, voltando a falar, Jesus, ele é específico para cada um, do jeito que você entende, ele vai tentar fazer com que você entenda, usando os artifícios que ele tem, as figuras que ele tem ali no momento, mas o importante é que a obra seja feita, como nos dias de hoje, né? Nós usamos a linguagem para o público, para aquele que a gente está pregando, para a necessidade que aquela pessoa que a gente está pregando. Lógico que quem faz a obra é o Espírito Santo sempre. Todo o trabalhar aqui de Jesus no ministério dele foi guiado pelo Espírito Santo. E o nosso também tem que ser. Mas tratar de cada um conforme específico, para que aquela pessoa seja alcançada. Os milagres foram feitos todos assim. Para cada um era de um jeito, com uma linguagem. Se era um doutor da lei, era uma linguagem. Se era uma mulher samaritana, era outra linguagem. Mas de forma que levasse ela a entender que ele era a água da vida, o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição, que ele era o único, ou ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Em resumo, é isso. E sabe o que é interessante? Quando Jesus está nesse diálogo com Marta, ela fala para ele assim, não, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar e tal. Aí Jesus vai falar assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aí parece que ela leva um choque, né? Aí ela fala assim, não, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Foi a resposta dela, Né? né? Mas é interessante isso, porque às vezes a gente também tem aqueles lapsos, vamos dizer assim, de incredulidade, e de repente vê alguma coisa e diz, não, eu creio que Jesus, né, é poderoso para fazer. Então, às vezes a gente precisa, né, nessa nossa vivência com Cristo, às vezes tem aquele momento de despertar, né, de quem é Jesus, quem é o Cristo que nós estamos servindo. Verdadeiro. A gente corre o risco, né, de receber um milagre e não entender, né, o que está É, por que trás corre. do milagre. Né? É. Professor Isaías, qual outro ponto eu acho que a gente pode destacar aí? Será que já podemos pular para o terceiro ponto? Ou vamos Eu acho que ficar a gente pode falar da ressurreição, que é o terceiro ressurreição, tópico. terceiro tópico, né? O terceiro tópico da lição, né? Que é o grande desfecho, né? A Aliás, é o que doutrina estava por bíblica. trás ali de tudo, Jesus estava Jesus querendo estava querendo mostrar apontar isso, para isso, apontava né? para isso. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo, que é o ensinamento que está por trás, né, desse milagre. Quero só ler aqui o João 5, 28 e 29, né? Até nossa lição cita. Que diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, ambos ressuscitarão, indistintamente e universalmente. Todos ressuscitarão. Interessante observar aqui porque a gente sempre imagina, né, ou alguns comentaristas, né, eles dizem, para que todo mundo ressuscita? Todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar, porque nós entendemos como que a vida, ou a vida depois da ressurreição é eterna. Tanto do lado estando no céu, quanto estando na condenação também é eterna. Embora tenha muitas discussões a respeito de seria injusto, né, a pessoa viveu aqui, sei lá, 70, 80 anos e viver eternamente condenado seria injusto da parte de Deus. Mas essa é uma perspectiva humana apenas, né? Porque a gente é injusto. Mas quem somos nós para discutir com Deus
do porquê disso. Pelo que entendemos, a Bíblia nos deixa claro de que será assim a ressurreição. Então, acho que esse assunto da ressurreição do corpo, como já foi dito aqui, que Paulo escreve o capítulo todo sobre a ressurreição, capítulo 15 da 1 Coríntios, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4 também, ele fala sobre a ressurreição. E é interessante a gente observar, porque a gente sempre olha da perspectiva humana e, claro que não poderia ser muito diferente disso, né? Mas a gente sempre imagina, e quem foi cremado? Como que ressuscitaria? E aquele que morreu numa explosão que tem parte para todos os lados? Bom, de qualquer forma, esses que estão mortos, não sei cientificamente, tecnicamente falando, mas estão mortos há 40, 50 anos, não existe praticamente mais nada. Nada. É só o pó. Só o pó, Só o pó né? mesmo. O pó que voltou ao pó. Mas Deus fará daquele pó, trará aquele pó, voltará a mesma criatura. E aí tem muitas especulações, a gente não vai entrar aqui porque não é especificamente a intenção aqui da lição, né, o propósito da lição nesse tópico 3, mas tem muitas especulações. Como é que nós ressuscitaremos? Como é? Será que é o mesmo corpo, é exatamente o mesmo corpo fisicamente? Teremos um corpo físico? Sim, teremos um corpo físico, só que é um corpo físico espiritual. Mas como é que, por exemplo, um bebê ressuscita? Como é que um natimorto ressuscita? Um aleijado. Um deficiente, né? Como é que ele ressuscita? Então a gente tem muitas especulações sobre como se dará isso. Acho que Deus é sábio demais para fazer também. da melhor forma. Eu Acho que lembro- não vamos entrar nessas discussões, que é procurar o sexo dos anjos. O pastor Joinville ouviu uma vez dizendo nisso, né? Imagina, uma pessoa morreu, foi sepultada no cemitério, passou anos, virou pó, aquele cemitério não existe mais, aquele pó foi feito tijolo, e aí tá lá no prédio, né? Nem Como o que pó será? mais dá para reunir, Não existe né? pó, não existe nada. Mas a gente crê que Deus fará com que essa pessoa Pra tome ele- a vida num corpo, né? E eu acho que esse ponto é importante, porque nós vamos ter um corpo, né? Não é um espírito desencarnado, nós não seremos igual aos anjos nesse sentido, né? Sim, Que tem um versículo sim. que diz que nós seremos como anjos, mas ali tem um sentido específico que Jesus está trabalhando. Mas nós teremos um corpo físico transformado, e a gente tem como modelo para tentar entender isso o corpo próprio de Jesus Jesus. ressuscitado. Porque ele tinha algumas características que a gente tem aqui, porque, por exemplo, o Tomé conseguiu colocar a mão nas feridas, mas, por outro lado, Jesus conseguiu entrar na sala onde eles estavam, estando ela trancada. Corpo Então, glorificado. né? é um corpo que muito tem algumas pare- características que a gente tem, mas tem outras que não tem, né? E eu acho que esse é a ideia, né, do corpo de Jesus ressuscitado, serve de modelo para a gente pensar nisso. Eu acho que o tópico 3, ele aponta para a eternidade, né? E a eternidade, ela é definida pela a vida que nós estamos vivendo aqui hoje na Terra, né? E aí em Coríntios 15, 1 Coríntios 15 vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 15 dizendo, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, eu acho que o que nós temos, a nossa esperança é essa eternidade, né? É como o Isaías falou, a gente não precisa ficar especulando como vai ser do terreno, que o pó sumiu, a pessoa... Deus, ele é poderoso, sábio, muito mais do que a nossa consciência humana possa imaginar. E que está na Bíblia que vai ser feito, vai ser feito. Como vai ser feito, a gente não sabe, mas que a gente quer estar lá, que se a gente passar pela morte, a gente quer ressuscitar primeiro, mas na verdade a gente quer ser os vivos que vão, né, subir. Mas se a gente tiver que passar pela morte, que a gente nesse dia, a gente seja ressuscitado e viva com ele na eternidade. Porque a gente sempre canta aquele hino, né? Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Bom, primeiro que eu nunca vi Isaac e Jacó, só se alguém me apresentar, esse aqui é Isaac, esse é Jacó. Né? E, embora, novamente, a gente está sempre fazendo essas conjecturas na perspectiva humana. Porque lá nós vamos ter uma mente totalmente transformada. Não é essa mentalidade humana rasa, né, pequena. Claro que não seremos um Deus, né, mas seremos semelhantes.
semelhantes. E teremos, acho que, uma condição, teremos uma condição muito melhor de percepção, de perceber as coisas. Sim. Exato. E me chama a atenção também uma coisa que Jesus disse aqui, né? Quando ele fala com Marta, no versículo 24, e ela diz, né? Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, e aí Jesus diz no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Eu vi um comentário uma vez sobre esse versículo, que diz que aquele que crê em Cristo nunca morrerá, né? E o comentarista, ele diz assim, né? Parece estranho essa afirmação, porque a gente conhece muita gente que creu e que morreu, né? Está esperando a ressurreição, mas como assim nunca morrerá? E ele diz, vamos tentar pensar numa outra perspectiva, porque a morte acontece na perspectiva de quem ficou. Na perspectiva de quem ficou, fulano morreu, a gente é que sofre essa separação dele. Mas na perspectiva de quem morreu, ele passou para uma nova vida. Ele não passou por verdade. toda, né? Para ele, a morte encarada sim. foi um momento ali que Para ele ele deixou a a morte vida. é vida. Para ele a morte é vida. vida, é. Pelo contrário, quando ele morreu, já está começando uma nova etapa com tudo certeza. novo, uma nova vida, né? Então, por isso ele diz que quem crê nele não morre. Quer dizer, passa apenas essa breve passagem, esse encerramento da vida aqui e já começa algo novo. Então, muito interessante a gente pensar nisso. Eu até vi um comentário que eu anotei aqui. Quem nasce duas vezes, porque você nasce do ventre da mãe e depois nasce espiritualmente, morre só uma. Né? E quem nasce só uma vez, morre duas. Que ele morre no mundo natural e tem a morte espiritual. Ao contrário, na verdade, você só tem a morte física. Mas você não tem a morte eterna. É glorioso da gente pensar. E pensar que é um corpo incorruptível, né? Um corpo incorruptível. Não tem dor, não tem doença, não envelhece. Né? A gente fica aqui lidando com Com a idade, com as as- dores da vida, com as doenças, com né? as com as limitações, né, limitações. E lá não vai ter isso. Né? Você vê aqui, né, gente de óculos. Então, enxerga a Bíblia com dificuldade, né? Com a da idade, tudo. Mas a nossa esperança é que um dia nós teremos um corpo Incorruptível. corruptível. Por isso que a ressurreição de Lázaro é uma pequena demonstração, né? Jesus fala sobre a ressurreição eterna, enfim, ele diz, olha, eu vou dar uma pequena demonstração para vocês de como que é. Ainda não é isso, é só uma demonstração. É um micro, né? É um micro. Eu vou mostrar aqui numa escala menor para vocês aquilo que eu vou fazer na eternidade, porque eu sou a ressurreição. Isso que eu fiz aqui com Lázaro, que é temporário, vai acontecer numa escala muito maior, né, que vai alcançar todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. Porque é interessante ver que, corroborando com o que o senhor disse aí, isso na verdade tem tudo a ver com a ressurreição final mesmo, porque é um corpo que estava morto já e que não poderia mais, como a crença dos judeus, não poderia mais ser ressuscitado. E é exatamente como a maioria dos salvos em Cristo vai acontecer exatamente isso, né? Já morreram há muito tempo, há 20 anos, 50 anos, 1000 anos, 5.000 anos, 2.000 anos, né? E todos vão ressuscitar da mesma forma, independente do tempo que morrer. Isso é muito glorioso. E, sim, pode falar. Não, eu queria fazer só uma polêmica. Eu acho que o aleijado ressuscita com as duas pernas. Ah, né? eu Eu também. creio isso. Então, corpo pois Isso é. a Num Bíblia, corpo perfeito. num corpo né? perfeito, eu penso assim. Sim, eu também. Desculpa, pastor. Não, mas olha, eu penso que todos os tipos de limitação, né, que a gente tem, é o que eu falei, Jesus ressuscitado não tinha nem a questão da limitação do espaço, né? Estava andando com os discípulos no caminho de Emaús, de repente sentou-se ali para comer. E uma coisa interessante, né? O corpo de Jesus ressuscitado, Jesus comeu e fez comida, né? Porque ele preparou o peixe, sim. né? Lá na beira A gente do... vê isso no Antigo Testamento, os anjos comendo também, né? Sim, Os anjos sim, comendo, né? sim. Os anjos comendo. Jesus comeu e ele pede, né? Olha, para vocês verem que sou eu mesmo, traga alguma coisa aqui para eu comer. E Jesus come, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele estava ali na mesa e ia comer lá com os discípulos do caminho de Emaús, ele desaparece. Né? É um corpo que é diferente. E a Bíblia, de fato, ela não vai dar para nós a explicação, os detalhes. Sim, Aliás, sim.
Eu acho que toda a explicação que a Bíblia vai nos dar sobre o céu, sobre a vida eterna, é usando aquilo que é de mais precioso para nós aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Sim. Quando fala das ruas de ouro, enfim, o que é aquilo de mais precioso que a gente tem aqui, né? O ouro. Ouro, lá no céu, diamante, ruas né? de ouro. É. Quer dizer, é uma forma que a Bíblia usa, usando a nossa linguagem, porque eu acho que se a Bíblia fosse usar a linguagem do céu, nós não entenderíamos nada, né? É o que o Apocalipse, o João falando, né? Tudo que ele viu lá, isso é semelhante a isso, é semelhante àquilo, semelhante. parece com isso, É. parece com aquilo. Porque não tem A dimensão do divino, A dimensão né? do divino não Tem tem como a dimensão comparar, humana. não tem nada aqui na Terra para comparar com o que ele viu lá no céu. Então ele fala, parece com isso, parece com ouro, parece com latão reluzente, parece com... Parece, é Tudo semelhante. semelhante, tudo semelhante, parecido. É o que tem na Terra que a gente pode comparar. Interessante, Eu fico pensando muito nisso, né? Nessa questão do céu. Às vezes a gente fica fazendo conta, né? Mas eu vou ficar lá no céu daqui 10 mil anos. Eu estou lá no céu e eu conto, passaram 10 mil anos que Jesus voltou, passou-se 1 milhão de Mas anos. a gente não A tem gente noção não de tem eternidade, noção, né? A eternidade não tem tempo. Não conta, né? Não tem essa questão de contagem do tempo. Não tem relógio, né? Não tem esse relógio. tempo, o calendário, né? Não existe. Não, São coisas da terra. São coisas da terra. Por isso que é difícil para a gente compreender como que é essa vida lá, né? Mas sabe o que eu acho interessante essa lição? Se a gente compreender exatamente o que Jesus ensinou aqui, os nossos velórios, a gente passa a entender de uma maneira melhor, né? Existe, lógico, a dor da separação, Existe, mas é uma esperança. a A esperança, esperança, né? né? Faz toda a Faz diferença. toda a diferença. Tanto é que o apóstolo Até o medo Paulo, da morte, né? medo da morte. A gente tende a lidar melhor com isso quando você entende. Sim. o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é para comparar com A o glória que- incomparável A glória. peso de glória. É. E eu costumo dizer que ninguém que passa por um grande problema diz, como que você está, irmão? Eu estou passando por uma leve e momentânea tribulação. O que a gente passa aqui não é leve e momentâneo. leve, Você fala, por não que é que leve. Paulo fala assim? Ele diz, é uma questão de perspectiva. Se você compara qualquer problema aqui dessa terra com a glória que vai vir, qualquer tipo de problema aqui passa a ser leve e momentâneo, né? Quer dizer, o que é a nossa vida, por mais que a gente viva muito aqui na Terra, que a gente viva 80, 90 anos, o que é 90 anos comparado com a eternidade? Tem Né? Uma relação. porcentagem muito pequena da nossa vida é o que a gente tem aqui, né? Jesus nos chama para olhar para além, né? Isso que é É a bem esperança da limitada a nossa ressurreição. Muito bem, Glorioso. É isso. maravilha. Bom, nós estamos quase chegando aqui ao final, Pois é. né? Vencemos, E- glória a Deus. Nervosismo. Tem mais algum ponto que a gente pode destacar aqui no finalzinho? Eu acho que fazer também um paralelo de que Jesus, ele veio no nosso corpo e quem crê nele, né, e segue ele e crê que ele é a ressurreição, vai ter um corpo bem próximo ao que ele, um corpo glorificado, né? Então, é essa a nossa fé, essa a nossa esperança. A ressurreição de Lázaro nos dá aquela vontade de servir a Deus para também ressuscitar com ele e continuarmos nessa caminhada. E Jesus é a primícia dos que dormem, Primícia né? dos que Então, dormem. primícia dos que dormem. Isso tudo que a gente está falando da ressurreição aconteceu primeiro com Jesus. E por enquanto só com ele, E né? por enquanto Só só com com ele. ele. Só com ele. Ele é a ressurreição e ele próprio mostrou como é essa ressurreição, né? A ressurreição para nunca mais morrer. Morrer. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer Vejo no amanhã. Amém. Amém. E aí nós queremos então concluir falando para você, meu irmão, que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que essa seja uma oportunidade para que a gente possa intensificar, né, essa nossa crença na ressurreição. Ser crente significa a gente acreditar que a vida vai além daquilo que a gente vive aqui. É lógico que, como foi dito aqui, Deus ele se preocupa com o que acontece conosco. Jesus chorou quando foi ali ao velório, entendeu a dor, compartilhou da dor, mas como diz a letra de outro hino, né, ele morreu a nossa morte para que a gente possa viver a sua vida. Então essa é a oportunidade que a gente tem dentro desse tema de nós pensarmos a respeito disso, de intensificarmos a nossa crença na ressurreição e também para você que está nos acompanhando e que
não teve esse encontro com Cristo, que essa seja aí a oportunidade também para crer que Jesus é aquele que ressuscita os mortos e os mortos ouvirão a sua voz. E daqui a pouquinho nós vamos fazer então a oração, né, por você que está nos acompanhando, porém antes, né, como diz, o papo tá bom, a conversa tá gostosa, mas nós vamos agora ao momento da oferta. Então você que está nos acompanhando aqui, tem a oportunidade também de contribuir com a obra de Deus, vai aparecer aí na tela os caminhos para que você faça aí a sua contribuição, o QR Code, né, a transferência bancária. Então você tem a oportunidade também de contribuir com a obra de Deus, contribuir também aqui com o trabalho da Escola Dominical. Nós vamos acompanhar agora um louvor para esse momento aí das ofertas e depois voltamos para o encerramento da nossa Escola Dominical. É sabido de todos os irmãos que eu gosto de hinos antigos, que não são tão antigos assim, mas que é guardado com muito carinho no nosso coração. É da minha época, do pastor Nerildo Acioli, meu grande amigo. Tem um hino, pastor, que nós cantamos muito, tenho certeza que o senhor ouviu muito naquelas reuniões de oração. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. Oh glória! De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para quê? Glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Oh, aleluia! Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. E adorar o Rei Jesus, Senhor. Orebaia. Quero louvar a Deus por esta igreja, por essa igreja. Ainda temos liberdade de adorar o Deus Todo-Poderoso.
Tem lugares por aí que eu vou que as pessoas perguntam para mim: vai cantar o quê? Eu disse: vou cantar o louvor da harpa. Faz isso não, canta uma coisa mais moderna. Mas o meu coração queima quando eu digo: ai, como é bom, como é bom cantar os louvores que foram inspirados por Deus através da harpa cristã. Para glorificar o Rei Jesus, Senhor, adorar. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos os males, Erebaua, e agonia deste mundo cessarão. Alguém canta comigo, diga: cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á um canto dos gemidos do Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. E tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam os santos e os anjos se prostram ao teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, Elebaia, Urabá. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
depois desse momento aí de oferta, de contribuição, nós queremos agora agradecer a você que esteve nos acompanhando. Eu sei que teve alunos e alunas da nossa escola dominical local aqui da Catedral que estiveram nos acompanhando, né? Então, que Deus abençoe os alunos. Aqui a gente tem professor da classe Samuel, da classe Raquel, mas nós temos várias outras classes na escola dominical que estiveram aí nos acompanhando também. Que Deus abençoe aos nossos alunos. E queremos aqui também fazer aqui os nossos agradecimentos à nossa igreja, nosso pastor Elias Cardoso, e a igreja que nos proporcionou essa oportunidade de termos essa aula aqui. Também o nosso superintendente, pastor Edson Dominicali, não pôde estar presente aqui conosco, mas tem dado aí total apoio a esse trabalho também da gravação das aulas, junto com o nosso professor Isaías, né? Também está na superintendência da nossa escola dominical. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um, e eu quero convidar você que está nos acompanhando, você que mora em Perus ou que está aqui próximo em Perus, é o nosso convidado para estar presencialmente aqui na escola dominical, no domingo que vem, a lição 12, a gente vai falar de Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, vai ser uma lição, a lição 8, eu chamei de 11 essa no começo, ó. É a lição 8, uma lição de humildade. Então, convidamos a estar presente aqui conosco presencialmente. Você que não pode estar presencialmente conosco, voltamos no domingo que vem com a transmissão da nossa aula, como acontece em todos os domingos. Então, que Deus abençoe a vida, a vida de você que está nos acompanhando, e eu quero agradecer aqui professora Débora, professora Elza, professor Isaías, por essa conversa tão agradável que tivemos aqui. Muito boa. Muito bom. Então, só nos resta agora orarmos, e nós queremos orar apresentando a Deus a sua vida, você que está aí nos acompanhando, e você que se sentiu tocado também por tudo aquilo que foi falado, é a oportunidade de pedir para que Deus possa acender aí no seu coração essa crença na ressurreição final. Se você não teve ainda um encontro com Cristo, essa também é a oportunidade. Professora Débora, pode fazer essa oração, por favor? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua presença, aprendendo da tua palavra, Senhor. Que essa aula alcance vidas, Senhor, que transforme, Senhor, pessoas que estão assistindo, Senhor. Senhor, alcança essas pessoas, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, para a nossa edificação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.